Essas duas crianças deveriam permanecer durante toda uma manhã de pé no banheiro ali da casa, com as mãos para cima e a cabeça para cima, olhando para o teto. E caso ele abaixasse por algum instante a mão ou a cabeça, imediatamente o castigo ia aumentar e ia ficar até o período da tarde. Isto era um castigo feito no dia, mas a irmã mais velha disse que esse castigo era absolutamente comum. Ele sempre aplicava esse tipo de castigo, principalmente à vítima fatal. Ele tinha alguma coisa em relação a este menino, porque ele era muito extrovertido, ele não obedecia, algo absolutamente normal de uma criança de 4 anos de idade. Mas para o Dirceu era alguma coisa muito grave. E neste dia especial, essa criança permaneceu, ele e o irmão, durante toda a manhã nessa situação que o Dirceu mandou ficar. Na hora do almoço, a mãe tirou os 2 meninos do castigo para eles irem almoçar. Só que a vítima fatal, ela estava muito fraca, muito debilitada. Havia tido um resfriado, alguma coisa que o valha tempos antes, e ele caiu ao chão. A Madalena entendeu que isto era uma birra, uma manha que o menino tinha feito. E começou a espancar violentamente essa criança, a ponto dele desacordar. Quando a Madalena percebeu que o menino estava desacordado, já tentou até ministrar um chá ou alguma coisa que o valha, mas o menino não respondia. Ela percebeu, segundo a ótica dela, que o menino estava morto. O que é triste é que todos os outros irmãos estavam assistindo essa cena. Ela coloca a vítima desfalecida em cima da cama e disse para os outros irmãos: fiquem aí que eu vou chamar o Dirceu. E veja só a insensibilidade. O pai fala: agora eu não posso sair, eu vou continuar trabalhando, à noite nós conversamos sobre isso. Tá? Então, como ele trabalhava numa loja de material de construção, era fácil acesso ao cal, e já existe esse senso comum, né? Que se colocar cal num corpo, ele deteriora mais rápido, quando na verdade é ao contrário. A Madalena voltou, lavou o corpo da criança com álcool e ficou aguardando o pai chegar. O pai chegou, perceberam os dois, segundo eles, que a criança estava morta em cima da cama, com todos os outros irmãos à volta, sabendo o que estava acontecendo. Eles puseram os irmãos na sala, fecharam uma cortina que, na verdade, era uma cortina de tecido e colocaram a vítima dentro de uma mala. Como ia começar a exalar um forte odor, o que o Dirceu já fez? Colocaram cal. Os dias foram passando e o cheiro não diminuía e a família toda dormindo no mesmo cômodo. O que resolveu então a Madalena fazer? Começou a pegar sacos de lixo, tirou o corpo da criança e colocou sacos de lixo e mais cal para tentar abafar o cheiro. E embaixo da cama de novo, onde os outros irmãos dormiam. Inclusive o irmão foi depor e disse: olha, de fato eu sabia que meu irmão estava morto embaixo da cama. E conviveram com isso durante anos. E a mãe dizia: se alguém abrir a boca ou contar alguma coisa, vai ter o mesmo destino que a pequena vítima. Passado um ano aproximadamente, ela resolveu enterrar essa criança que até então estava dentro dessa mala. E obrigou esta filha mais velha a ajudar a abrir o buraco embaixo da cama, dali onde eles viviam, do dormitório, e efetivamente enterrou, e lá ela permaneceu até o dia em que foi aberto através da polícia. Quando eu cheguei lá e teve aquela situação toda, as crianças estavam até por ali, até a gente pediu para depois tirar as crianças, elas não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Elas não estavam entendendo, elas estavam assim: o que está acontecendo, né? E a gente também, até para preservar, né, as crianças, a gente pediu até que tirasse ali do local, né? E ficaram mais os policiais e depois, quando as pessoas ficaram sabendo o que estava acontecendo, a gente mandou também embora os dois, né? O Dirceu e a Madalena, e ficaram só os policiais, os bombeiros, a perícia. Depois que tirou, o bombeiro pegou o nenê no saquinho,
no colo, né? Porque tava levando pro carro de cadáver do IML que tava lá em cima da casa. Aí pegou e falou pro filho, agora você vai ter um enterro digno. Fiquei uns 15 dias em choque. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Resolvendo a papelada do moleque que eu não sabia onde estava o documento dele para poder tirar do IML para enterrar, fazer um enterro digno. Aí sei que procurei os documentos dele, achei uma xerox de um registro todo rasgado, tive que montar com durex para conseguir tirar o menino, que eu não conseguia. Aí eu chorava de noite. Meu marido falava assim, meu bem, por que você tá assim? Você fica se matando por uma coisa que não é sua, a mãe não tá nem aí. Eu falei, meu bem, mas é meu sobrinho, é sangue do meu sangue. Todas as polícias do mundo têm esse tipo de canal, né, de comunicação, a denúncia anônima, porque a pessoa se sente segura ao fazer isso. Porque nem todos têm condição inclusive psicológica, né, de assumir alguma coisa, ou de ir diretamente, ou de se mostrar ao fazer uma denúncia. Então esse é um canal excelente. E se não fosse esse tipo de canal de comunicação, não se saberia desse crime. Iam se passar os anos, essas pessoas morreriam e ninguém saberia o que tinha acontecido. Então, importantíssimo. Essa denúncia ela foi muito precisa. Tá? Ela descreveu o caso em detalhes. Foi por isso que nós chegamos e conseguimos elucidar o crime. Então a gente tem que ir para a rua mesmo e procurar saber o que aconteceu, se é verdade, se não é apenas uma rixa entre vizinhos, não é uma picuinha, uma coisa assim. Mas nesse caso aí foi primordial, foi resolver da melhor maneira, infelizmente, um caso tão triste desse. Ela respondeu pelo homicídio, porque o Dirceu não estava no momento do crime. No momento em que essa vítima é violentamente espancada, o Dirceu estava trabalhando, nós constatamos isso. Então, ela que agride a criança a ponto de colocá-lo desacordado, neste primeiro momento, ela responde por esse homicídio e ela responde pela ocultação do cadáver. E eu indaguei a ela, a senhora acha que a senhora é uma boa mãe? Ela disse que sim. Então, diante de tudo isso, de tudo que foi mostrado para ela, presa durante todo o processo, julgada naquele momento, ela dizia que tinha sido uma boa mãe. Então, aos olhos dela, existia uma grande injustiça, como se matar um filho fosse o direito de uma mãe. Por outro lado, o Dirceu também tem a sua parcela de responsabilidade de um crime chamado de tortura. Tortura esta qualificada, porque envolveu um filho sob a tutela, sob a proteção dele. Então, ele respondeu por este crime e foi condenado por isso e também pela ocultação do cadáver, porque foi omisso e mais, colocou o cal também para esconder o cadáver. Ele também foi condenado por isso. A pena dele foi inferior em razão do montante do crime relacionado à tortura, que é um crime gravíssimo, mas que para nossa legislação ainda tem uma pena que nós entendemos muito branda. Se ela tiver oportunidade, ela vai continuar sendo mãe. Por quê? Porque ela precisa desses filhos para exercer essa autoridade, para extravasar toda essa agressividade que ela tem, essa impulsividade e esse sadismo. E ela extravasa isso em cima de quem? Dos filhos. Então ela não tem os filhos por uma questão de sentimento de maternidade ou naquele sentido de querer cuidar de um ser, de uma outra pessoa, né, da sua continuidade. Não, são meros objetos onde ela pode extravasar tudo o que ela realmente é, que é uma psicopata. Nasce assim e vai morrer dessa forma. É difícil, né, a gente lidar com um psicopata. Ele não tem sentimentos de culpa, remorso ou arrependimento. E esses são os nossos freios morais, da maioria das pessoas. Nós temos escrúpulos e o psicopata não. E esse sadismo pode ser direcionado para qualquer outra pessoa. E é muito triste nesse caso especificamente porque essa psicopata direcionou esse sadismo e toda a crueldade dela para os filhos, né? E essa crueldade extrema de deixar o corpo do filho que ela matou embaixo da cama de onde os outros filhos dormiam. Quer dizer, à vista da família o tempo todo. É isso que pode acontecer com você. Você imagina o que é conviver com uma pessoa assim. Então, a perversidade maior está nesse sentido.
Na realidade, se fosse em outros países, ela pegaria prisão perpétua. A mãe, ela morre pelo filho, ela se sacrifica pelo filho, tudo que for possível ela vai fazer pelo filho. A mãe sempre quer o filho feliz. Ela pode ficar infeliz, o filho sendo feliz, ela está muito bem. Ela fica feliz só de ver ele feliz. No momento em que você se arrepende daquilo que você deveria ter feito e não fez. E eles simplesmente fizeram o quê? Se encostaram na culpa do outro. A responsabilidade é dela porque ela me ameaçou, por isso que o crime permaneceu impune. E o mesmo aconteceu com ela. Porque se realmente eles estivessem arrependidos, eles contariam a verdade. Eles diriam, eu fui conivente sim com a morte. Essas pessoas não são humanos, para mim são monstros. Não posso nem dizer que são animais, porque o animal cuida da sua cria. Ver tudo aquilo foi muito difícil. Como mãe, não dá nem pra explicar, entendeu? Porque você fica pensando, nossa, você sai de manhã, você vai trabalhar, você põe seu filho na escola, você corre pra lá e pra cá, você chega de manhã, à noite, você quer ver o filho. Como é que como você vive, como é que você tem a sua vida normal de trabalhar, ou de limpar a casa? Ou será que ela nunca fica sozinha em casa, não lembra, não tem consciência, não sabe o que ela fez, sabe? Vive normalmente como se nada tivesse acontecido? O que eu pude perceber é que o único patamar que eles tinham de norte de mãe era uma pessoa tão violenta. E mesmo assim você percebia que eles eram carentes do afeto dessa mãe, mesmo diante de tudo que eles passaram. Porque eles não conseguiam entender que ser mãe é muito mais, mas muito mais do que a Madalena foi para eles. E o que é mais triste desta história é que uma das voluntárias que trabalhavam nesse abrigo se apaixonou pelo menor que foi morto posteriormente e tinha muito interesse em adotar essa criança. A mãe, sabedora disso, foi até o juiz, dizendo e relatando estes fatos e pedindo ao juiz que intercedesse para que proibisse que esta pessoa do abrigo tivesse contato com seu filho, porque ela não tinha intenção nenhuma em dar esta criança em adoção. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.